Começou. Deixa eu abrir aqui a agenda do meu celular, só para eu ver qual dia que eu coloquei a prova de vocês. Pessoal, ó, essa avaliação, a nossa AV1, ela vai ser uma avaliação online, participação nas aulas e entrega daquelas atividades assíncronas. Tem algumas atividades que são só leitura, então as que são só leitura, eu coloco a pontuação para todo mundo. Mas tem outras que são, por exemplo, o vídeo lá de adaptação para idosos, quem não fez, faça. Essas coisas, né? As atividades que eu cobro algum retorno que vocês façam, exatamente, que vocês façam para que eu possa pontuar vocês com relação a isso. Quem não entregou, infelizmente, eu não tenho como colocar pontuação. Nossa AV1 está marcada, isso, Juana. Nossa AV1 está marcada para o dia 3, então daqui a 15 dias, online, vai acontecer a nossa primeira avaliação, que no caso é a AV1. Ok, vou lembrar que a Wênia também fez com vocês. Então, dia 3, AV1 de lutas, certo? Eu vou liberar de manhã, tipo, sei lá, 7 horas da manhã e fecho 11 horas da manhã, porque aí vocês têm um tempo bacana para poder resolver nossa avaliação, ok? Aí, quando for no dia, deixa eu ver aqui, no dia 10, na quinta-feira, a gente já tem aula prática. Dia 3 de fevereiro, avaliação. Dia 10, aula prática. Certo? Aí, em fevereiro, a gente vai ter 2 aulas práticas. Dia 10 e dia 24, se eu não me engano. Agora, em março, eu não sei ainda quais vão ser os dias. Mas acredito que a gente vai ter umas 2 semanas também de aula prática, certo? O resto é tudo teórica, síncrona aqui. Tá bom? Vamos começar. Pessoal, dentro do... Eu trouxe um conteúdo que eu acho muito importante de vocês. Então, as aulas e natação também. Natação também a gente vai ver as datas. Provavelmente também vão acontecer nas quintas-feiras. Se não na quinta, na sexta-feira de manhãzinha, tipo de 7 e pouco da manhã até umas 9, certo? Porque o horário, vocês são natação e lutas, e aí eu tiro um dos horários de lutas, que seria prática, para a gente fazer prática de natação. Isso a gente tendo feito luta, sei lá, na quinta-feira. A gente vê, se não for lutas na quinta, vai ser natação e na sexta, lutas. A gente vai sempre inverter, tá bom? Mas sempre vai ser na mesma semana, um dia um, outro dia outro. Eu não tenho como dar tudo num dia só, porque vocês têm aula também. Um assunto que eu acho muito importante vocês entenderem é a questão da cognição dentro do exercício físico, ou dos esportes, ou da atividade física. Atividade física, não. A atividade física também entra, mas principalmente dentro de como funciona o processo, como funcionam os processos cognitivos, né? A nossa cognição, o modo como a gente pensa no momento que a gente está fazendo está lutando, ou no momento que a gente está praticando algum tipo de esporte, certo? Essa aula está dividida em 2 blocos, ok? Esse primeiro são os processos cognitivos que eu vou trazer para vocês. E o segundo bloco, que no caso, a semana que vem, para a gente fechar o conteúdo da V1, e lembrando que a V1 vai cair todo esse conteúdo que a gente viu, tá? Então, como todas as aulas estão gravadas, é legal que vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês retornem lá no YouTube para dar uma vista lá nas aulas para poder revisar, tá bom? E se tiver qualquer dúvida também pode falar comigo no Classroom, que eu respondo. Vamos lá. Com relação a lutas e cognição. O que é cognição para vocês? O que, é que vocês entendem por cognição? Ou por processos cognitivos? Vamos, meninas. Não tenho medo de errar, não. Seria a maneira como o aluno ele entende a atividade? Como ele entende o processo? Deixa eu aumentar aqui o volume do meu computador. Eu acho que estava muito baixo. Fala de novo, por favor. Seria a maneira que as crianças elas vão interpretar a atividade, a maneira como elas interpretam e vão aplicar na prática? Tem a ver com o pensamento da criança, com a percepção dela com relação à atividade. A percepção mesmo é um processo cognitivo. Mas não é necessariamente só isso.
Ó, cognição, se a gente for no dicionário Aurélio procurar, ele vai dizer que é o processo de faculdade de adquirir um conhecimento. Cognição, ele tem a ver com o nosso cérebro, porque no nosso sistema nervoso central é onde todas as informações elas vão ser processadas, né? Informações essas que vêm dos nossos órgãos sensoriais. Por exemplo, a gente tem 5 órgãos sensoriais, que é tato, paladar, visão, olfato e audição. Esses 5 órgãos do sentido que a gente tem, eles vão captar informações externas e internas, também do nosso corpo, né? E aí, essas informações, elas vão entrar pelos nervos eferentes ou aferentes, pelos nervos aferentes e tal, vão lá para a nossa medula espinhal e sobe para o cérebro. Tudo isso em processo de milésimo de segundo. A partir daí, o nosso cérebro ele vai programar dentro do que ele conhece de memória, né, que é a nossa memória de longo prazo, a gente vai ver isso durante a aula, e aí ele vai processar, vai dizer, não, a resposta certa para esse estímulo que eu recebi é essa. E aí volta pelos meus nervos eferentes, ou meus nervos motores, e esse processo de informação transforma depois em uma ação. Aí o que acontece? Aí ele volta pelos nervos eferentes, e aí a gente vai executar motoramente ou através de um hormônio, né, uma resposta para esse estímulo que a gente recebeu, quer seja externo ou quer seja interno, certo? Então, a cognição é esse processo de você adquirir conhecimento com relação a uma determinada situação que você vive, tá certo? Aí, vamos lá. Dentro da cognição, vão existir os processos cognitivos. O que são processos cognitivos? É a forma como a gente adquire esse conhecimento, como a gente armazena, como a gente recebe. São todos os processos que vão fazer, que a gente vai ter até uma tomada de decisão, que também é um processo cognitivo, certo? Então, vamos lá. Existem mais de 20 processos cognitivos, só que eu separei 7, se eu não me engano. Acho que são 7 que eu separei aqui para vocês, que são os 7 que, entre aspas, são os mais importantes. Não que os outros não sejam, mas esses têm uma função mais efetiva dentro do nosso controle motor, certo? E por que eu trago isso dentro de lutas? Porque luta está presente dentro disso. Na verdade, os processos cognitivos estão presentes em tudo que a gente faz. Então, é importante vocês saberem como isso acontece, certo? Vamos lá. Primeiro processo cognitivo, percepção. O que é a percepção? Barbanter ele define como percepção o processo pelo qual o indivíduo se torna consciente dos objetos e relações do ambiente que o envolve, na medida que essa consciência depende dos processos sensoriais. O que é que isso significa? Ele está dizendo que, deixa eu ver aqui, processo de informação nessas imagens aí. Ele está dizendo que vamos lá, eu pensei em outra coisa agora, mas vou falar o que eu ia falar de início. A percepção ela vem do verbo perceber, certo? A grosso modo, o que ele está falando? Ele está falando que é o ato que você se torna consciente daquilo que está acontecendo junto com você, né? Aquilo que está acontecendo. Como vocês estão vendo na imagem que vocês estão comentando, de um lado o cara está vendo 6, de outro o cara está vendo 9. Porque aí é a percepção de cada um. A percepção, ela varia de pessoa para pessoa, certo? Aqui, primeiro você vê um cara de perfil, primeiro você vê um cara de frontal, né? A metade do rosto. E depois você vê um cara de perfil. E aí vai depender dentro da percepção de cada um. Quando a gente está praticando algum tipo de exercício físico e lutas, a percepção ela é como se fosse a base não só quando a gente está lutando, eu falo quando a gente está lutando, porque eu estou trazendo para a aula, mas a percepção ela é a base de todos os processos cognitivos, porque é a partir da percepção, da maneira como a gente percebe o que está à nossa volta,
que a gente vai praticar algum tipo de ação. Se você está lutando e você percebe que toda vez que o cara, sei lá, o seu oponente, ele dá um passo para trás, tipo, ele bota a perna direita para trás, que ele é destro, é sinal que ele vai te dar um soco com a mão direita e ele coloca o pé direito para trás, você percebeu que dali você vai ter uma ação. A partir daí você já se programa como se defender. Então a percepção ela serve para isso, né? Por exemplo, e a percepção ela tem que estar muito afinada para que você não perceba alguma coisa errada. Você se defende no momento que não é para se defender, você ataque no momento que não é para atacar, certo? E aí você acabe, sei lá, perdendo a luta por conta de um erro de percepção, certo? A percepção, ela pode ser externa e interna, certo? A externa, ela se refere às percepções do ambiente, ou seja, tudo que está fora do nosso corpo. Lembra que eu disse a vocês que a gente vai receber um estímulo externo ou interno, né? Então, essa percepção, a gente, quando ela é externa, é que ela vem do ambiente. Ou seja, ela vem do órgão da visão, vem do órgão do olfato, vem do órgão do paladar, vem do órgão da audição. E do tato também, ela vem desses órgãos sensoriais, né? Toda a percepção externa. E a percepção interna é a percepção que a gente tem de si, do nosso próprio corpo, da nossa posição, tudo que a gente percebe internamente, certo? E a resposta também pode ser externa e pode ser interna, ok? Deu para entender percepção, né? A gente conversa muito, filosofa muito aqui, mas eu acho que deu para entender. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês me perguntam aí no chat ou no microfone, tá? O segundo processo cognitivo é a atenção, né? Samuska, ele fala que a atenção é um estado intenso e seletivo da percepção. Ela atua como um filtro focalizando tudo o que se deseja perceber. E ela tem 3 classificações. Vamos primeiro para a definição de atenção. Se você está, sei lá, jogando bola, se você está lutando, você percebe muita coisa, mas você destina sua atenção a outras coisas. Quer um exemplo? Por exemplo, você está numa competição que tem torcida, você tem seu treinador, sua treinadora, você tem um juiz e você tem seu oponente. Seus órgãos sensoriais, eles estão captando muitas coisas através da percepção. Tipo, você está escutando a torcida gritar, você está escutando o treinador dar as orientações, você está escutando o que o juiz fala, você está sentindo o clima muito quente, sei lá, porque você está de kimono e tal, você está suando. Você está vendo também tudo que está à sua volta, está vendo que tem torcida, você está vendo... Enfim, você está sentindo muita coisa, está percebendo muita coisa. Só que para você, o que de fato interessa é, em primeiro lugar, o seu oponente, em segundo lugar, o que o juiz... Não, que o seu treinador está falando, porque ele está lhe ajudando a vencer seu oponente, que é seu objetivo principal. E em terceiro, o que o juiz marca. Dificilmente um atleta, principalmente atletas de alto nível, eles vão dar muita atenção, a não ser que ele esteja muito desconcentrado. Mas dificilmente eles vão dar atenção para o que uma pessoa ou outra está falando lá na arquibancada, certo? Então a atenção ela serve justamente para isso, para focalizar no que realmente se interessa, certo? E aí ela possui 3 classificações, são elas concentrativa, distributiva e alternação da atenção. Vamos lá. O que são elas? A concentrativa é quando você se concentra num determinado objeto ou ação. Tipo, quando você está lutando e você foca somente no seu oponente, você está numa atenção concentrativa. O que é isso? A atenção concentrativa é quando você
tá focando só nele porque, de fato, naquele momento só ele importa. Tipo, você tá com muita atenção em cima do que ele vai fazer, do que ele está fazendo. Se quando ele dá um soco, ele deixa a guarda baixa para que você possa efetuar uma ação, que aí você se defende e dá o soco no mesmo momento, certo? É quando você foca somente em uma coisa. Tipo, quando você está no celular, saindo um pouco da luta, que você percebe, deixa de perceber tudo que está à sua volta e você está somente no celular, somente dá atenção ao que está no celular, você está numa atenção concentrativa, certo? A atenção distributiva é quando você focaliza sua atenção em mais de um objeto ou em mais de uma ação. Eu disse para vocês que, geralmente, um atleta ele vai dar muita atenção ao seu oponente, vai dar atenção ao seu treinador e vai dar atenção ao que o juiz está marcando. Esse tipo de atenção que eu falei é uma atenção distributiva. Por quê? Porque ele está distribuindo a atenção dele em mais de um objeto ou em mais de uma ação. 3 coisas para ele é importante. Então, ao mesmo tempo que ele está, por exemplo, com o órgão da visão, prestando muita atenção no seu oponente, ele está com o órgão da audição, escutando o que o treinador dele está falando, né? A estratégia que o treinador dele está passando. E aí, até motivação e tal. E, ao mesmo tempo, também ele está escutando e está visualizando o que o árbitro está marcando. Só que aí, isso aí vai ficar em terceiro estágio, assim, terceiro nível de importância. Porque depois que o juiz marca, que é importante ele saber o que foi marcado. Exemplos de atenção distributiva da vida cotidiana do ser humano. Você está dirigindo um carro, você está na estrada, e aí você não está focalizando somente na estrada. Você está com a atenção no carro que está na frente, com o carro que está atrás, com o motoqueiro que está do lado direito, com o sinal se vai fechar, se está amarelo ou se permanece verde, com o pessoal que está andando na calçada, com o cachorro que está atravessando a rua sem se importar que você está passando. Esse é um tipo de atenção distributiva. E a alternação da atenção é quando você alterna a atenção de uma coisa para outra. Na vida cotidiana, quando você está no celular e sua mãe ou seu pai fala com vocês assim, menino, sai do celular, e você presta atenção no seu pai ou na sua mãe, você alternou a atenção do celular para seu pai ou para sua mãe que está falando com você naquele momento. Na luta, é como eu estou falando para vocês, às vezes você está com muita atenção no seu oponente, mas aí você tem que alternar para dar um pouquinho de atenção ao que o treinador está falando, porque às vezes o que o treinador vai passar para você é uma estratégia para que você vença o seu oponente. Aí você alterna um pouco sua atenção. Quando você alterna a atenção de um canto para outro, você está fazendo essa alternação de atenção. Vamos lá para o terceiro ponto, né? Antecipação. O que é a antecipação? Greco define que é o processo de você perceber e avaliar dando uma resposta antes mesmo do estímulo. Ela é baseada em experiências anteriores e se reflete nas mais diversas manifestações humanas. O que é a antecipação? A antecipação ela tá muito ligada à proatividade dentro da empresa. Eu não sei se vocês trabalham já, mas provavelmente sim, porque muitos de vocês trabalham à tarde. Ou então nem está ligado diretamente ao trabalho, mas a proatividade é você perceber, e desculpe a palavra, que vai dar merda, e você se antecipar aquela ação, e você prevenir aquilo que iria acontecer caso você não tomasse nenhum tipo de atitude. Certo? É tipo, por exemplo, vocês viram o que foi que aconteceu em Minas Gerais, né? Lá no Capitólio, que chamam, né? Na cidade de Capitólio. O pessoal estava lá, tinha uma pedra gigantesca que estava já quase... Ela tinha uma fenda enorme. Percebia-se que ela ia cair em algum determinado momento e não foi feito nada, não houve antecipação. O
que a prefeitura deveria ter feito naquele momento, ou o pessoal que é responsável, que eu não sei se de fato é a prefeitura, deveria ter ido lá, ter avaliado, ter proibido o acesso, ter explodido, né, aquela pedra e ter derrubado ela e pronto, estava tudo bem, ninguém que teria morrido, né? Quando ela estava para cair, que começou a rachar e tal, e as pedras começaram a cair, o pessoal mesmo que estava lá, que viu, conseguiu se antecipar, começaram a falar, sai daí. Pois é, parece que tinham avisado também que estava em perigo. Mas quem estava lá também, que viu que a pedra começou a cair, começou a sair de perto, né? Começou a correr, o barco começou né, a andar mais rápido, a se afastar, mas o pessoal que morreu, obviamente, não viu, não ia querer que uma pedra daquele tamanho caísse, né? Enfim, é complicado essa questão da antecipação e também de procurar culpado para esse tipo de coisa, né? Mas culpado tem. E tem muitos, né? E tem muitos. É triste. É muito triste a situação. No esporte, em lutas, mais especificamente falando, que Deus o tenha, né? O pessoal lá que morreu. Em lutas, quando você está lutando e você percebe que seu oponente ele vai lhe atacar, você pode antecipar o golpe dele e fazer exatamente, Bia. Você pode executar uma defesa, você pode executar ou outro momento de ação antes que seu oponente ele execute o dele. Você pode se afastar do golpe também. Então, a antecipação é isso. Essa música ele fala que voluntariamente a pessoa pode antecipar os resultados de uma ação, as consequências dessa ação, os valores dessa ação e todo o transcurso. O que significa isso? Vamos lá. Se você está lutando contra um oponente que você sabe que é muito forte, né? E aí ele quer lhe dar um soco, tipo, sei lá, um gancho de direita. Você está lutando boxe. Aí o cara vai lhe dar um soco, um gancho de direita. Você, ao se antecipar, ao se afastar ou ao se defender com os braços, né? Que geralmente o lutador de boxe ele se antecipa com o antebraço. Você vai antecipar, nesse caso, os resultados da ação, que no caso é a execução do gancho, as consequências da ação, que aí pode ser uma dor, pode ser um machucado, ele pode quebrar um osso do seu rosto, né? Ele pode lhe levar até a nocaute. Os valores daquela ação, que no caso seria o cara se sentir mais forte, porque conseguiu lhe dar um gancho, se sentir mais confiante, e todo o transcurso da ação, que é tudo isso que a gente já está falando aqui, que são os resultados, as consequências e os valores. Então, a antecipação ela é um processo cognitivo muito importante, porque você consegue, que geralmente no esporte, a ação, ela visa um objetivo que geralmente se for na luta, é lhe desequilibrar, lhe vencer, né? E tal, dentro da parte da luta. E a antecipação ela é muito importante. E aí, quando a gente consegue executar a antecipação e tal, que a gente leva para o nosso cotidiano, a gente consegue se livrar de muitas situações difíceis. Geralmente, quando eu estou dando essa aula que eu estou dando exemplo, geralmente eu dou exemplo sempre de você está andando no meio da rua, aí você percebe que vem dois caras numa moto. Você percebe, o processo cognitivo da percepção. Aí você já pensei, pô, você assaltado, né? Aí você vai para a atenção. Você concentrou sua atenção neles, mas você começa a ter a atenção distributiva, que aí você vai procurar algum canto para você se livrar daqueles dois caras de moto. Sei lá, tem um bar aberto perto. Será que se eu entrar nessa casa aqui o pessoal não vai achar ruim? Será que se eu parar para conversar com esse pessoal aqui os bandidos vão embora? E aí você está trabalhando o quê nesse caso? A antecipação, né? Você está se antecipando a um provável assalto. Vamos lá. Então é importante você trabalhar isso na sua vida, né? O próximo processo cognitivo é a memória. O que é a memória? Doron e Paró,
Parou, sei lá o nome desse cara esquisito, ele fala que memória é a capacidade que você tem de adquirir, conservar e restituir informações. O que é isso? Tudo que a gente vive, a gente vai conseguir guardar, que no caso, nesse caso já é conservar, né? Algumas informações que são importantes para a nossa vida cotidiana. Tipo, se você passa por algum tipo de ação que não foi prazerosa, ou que foi prazerosa para você, você não vai guardar todas aquelas memórias, né? Você vai adquirir algumas delas. E as que você adquiriu, as que são mais importantes, você vai conservar. A gente vê já como é que isso funciona. E quando necessita, vocês vão restituir essas informações, certo? Aí, elas possuem classificações, 3 classificações, por Doron e Parot também, certo? Quais são essas classificações? A primeira é a sensorial, que é a que a gente chama de ultra curto prazo. O que é isso? Ela é responsável por registrar uma grande quantidade de informações e guardá-las por um breve espaço de tempo, e esse breve espaço de tempo refere-se a menos de um segundo. Exemplo, quando vocês estão indo para a universidade, lá, presencialmente, que vocês estão indo de moto, ou de pés, ou de bicicleta, ou de ônibus, ou de carro, ou sei lá, independente de qual seja o meio de transporte, vocês vão ver muitas pessoas na rua. Muitas. Pessoas que vão passar por vocês se vocês estiverem na calçada, ou pessoas que vão passar no sentido contrário. Se você tiver de ônibus ou de carro, você vai ver muitas pessoas andando na calçada, de moto e tal. Você vai ver vários sinais, você vai ver várias bancas. Mas, se, por exemplo, você estivesse indo para a faculdade e eu chegasse e perguntasse assim, do nada, quantos homens vocês viram? Ou quantas mulheres vocês viram? Quantas pessoas com blusa vermelha vocês viram? Quantas pessoas com blusa azul vocês viram? Dificilmente vocês saberiam me responder. Por quê? Porque a memória que está atuando nesse sentido é a memória de ultra curto prazo. Já pensou se a gente guardasse todas as informações que a gente vê, tudo que passa pelas nossas vistas, né? Todos os barulhos que a gente escuta, né? Tudo que a gente sente, a gente não teria espaço, né? No nosso cérebro para guardar tanta informação. Tudo que a gente viu nesses... Por exemplo, eu tenho 33 anos, vocês devem ter o quê? Uns 25, 24, 23, não sei. Mas devem ser nessa faixa de idade aí. Se tudo que passou na vida de vocês sentissem, vocês guardassem, na verdade, né? Então, a memória ultra curto prazo, ela é isso, é uma memória que vai captar muitas informações, porque a gente capta, de fato, muitas informações, mas não necessariamente ela vai guardar. Ela guarda por menos de um segundo e depois você não lembra mais, certo? Aí existem mais 2 tipos de memória, que é a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Divertidamente. Eu nunca assisti, acredito, eu tenho um filho que assistiu esse filme e eu nunca assisti. Mas é isso, a gente não guarda muitas memórias. E aí o que acontece? Você, quando vem, você vindo para a universidade também, o que vai acontecer? Vai ter um boyzinho ou uma boyzinha bonitinho ou bonitinha que aí vocês viram na rua e vocês pensam, eita, que pessoa bonita. Olha, e aí você vai lembrar, não vai, dessa pessoa? Aí você chega na faculdade, você vai comentar com seu amigo ou com seu amigo. Aí teve uma pessoa tão bonita. Ou então, um acidente. Você passou, aí viu um acidente. Teve um acidente ali na rua tal, com rua tal, e ficou a mais feia do mundo. A pessoa quebrou a perna, tá lá sangrando. Um monte de gente olhando, um monte de curioso e tal. A memória de curto prazo é aquele tipo de memória que ela vai captar as informações, tipo, você está na de ultra curto prazo, né, que é aquela que não guarda. Aí, a de curto prazo diz, essas coisas não são importantes, mas 1, 2, 3, 4 coisas, elas são
importantes. Então, a gente vai guardar aqui por um pedaço para a gente entender se, de fato, isso aqui é importante ou não. É como se fosse um processo seletivo. Na memória de curto prazo, ela já inicia, o seu cérebro ele já começa um processo seletivo para analisar se aquilo ali é, de fato, algo importante ou não para seu cérebro, certo? E a de longo prazo é quando diz assim, não, de fato, isso aqui é muito importante e a gente precisa guardar essa informação para, quando necessário, a gente restituir. Então, a de longo prazo é um processo de conservação e depois, posteriormente, de restituição de memória. Certo? É tipo, por exemplo, quando você está na escola e toca o sinal. Bonito, né? Minha zoadinha. Você sabe que aquela informação é importante e sua memória de longo prazo, ela sabe que aquilo ali é o sinal para lanchar, é o sinal do recreio. Quando a gente era pequena, a gente adorava recreio. Ou é o sinal de ir embora para casa, graças a Deus, né? Então, a gente escuta esse barulho, a gente sabe o que é. Ou então um barulho que você sabe que é de tiro. Por exemplo, você escutou uma vez o barulho de tiro, sua memória de longo prazo, ela guarda aquele barulho, porque toda vez que você escutar, ele pensa, deu merda, tem alguém matando alguém. Corre. Você corre. Como é que isso funciona dentro do esporte? Dentro do esporte é assim. Você está lutando. Seu objetivo é vencer o oponente. Então, você vai guardar dentro da sua memória de longo prazo todas as informações importantes que são, de fato, importantes para que você vença um oponente. Tipo, se o cara, seu oponente, ele vai tentar lhe imobilizar, mas ele cometeu um erro de execução. Tipo, sei lá, ele baixou a guarda em tal momento. Então, você sabe, sua memória de longo prazo, sabe que aquele momento é o momento que você vai conseguir se desvencilhar dele e, às vezes, você é que vai imobilizar ele no chão. Ou se você guarda na sua memória que toda vez que um cara começa muito afoito numa luta, com, sei lá, se você se defender 2 minutos, quando começar o terceiro minuto, ele já está mais cansado e ali é o momento de você começar a atacar ele, porque ali você vai ter menos resistência. Então, é esse tipo de coisa. Eu esqueci de falar para vocês. A memória, ela retém informações em aproximadamente a memória de curto prazo, tá? De 30 segundos, né? Aquelas informações que vai selecionar se de fato é importante ou não. E é aproximadamente a 7 itens, certo? Se você... isso varia. Tem pessoas que conseguem reter menos itens e tem pessoas que vão conseguir reter mais itens. Por exemplo, tem umas que só conseguem reter até 4 itens, alguns até 5 itens, outras 9 itens. O que isso vai... O que vai ajudar para que a pessoa retenha mais itens? Atividade física e uma boa alimentação. Nada mais do que isso. Se você tem uma boa alimentação e você pratica atividade física, você consegue reter mais itens na memória a curto prazo e você consegue também reter mais itens na memória de longo prazo. Certo? A leitura também. Leitura também faz com que você consiga reter mais itens. O próximo é o pensamento. Né? Existem 2 tipos de pensamento que Greco define, como convergente e divergente. Vocês já assistiram aqueles desenhos que tem no ombro do personagem, ele precisa tomar uma decisão. E aí tem o diabinho de um lado e tem o anjinho do outro? Ali é como se fosse o pensamento divergente e o pensamento convergente. Certo? Você, enquanto atleta, você toda hora você tem que estar tomando decisões, né? De como executar uma ação, de como executar uma resposta a um estímulo externo, principalmente externo, né? Mas interno também, às vezes, você precisa também executar algum tipo de ação, pensar. E aí, o que acontece? O pensamento convergente é quando o atleta ele tem uma tomada de decisão para executar e para ele somente uma resposta é lógica.
Tipo, o cara vai me dar um soco, então eu preciso me defender. O cara vai me dar um chute, eu preciso levantar a perna, sei lá, para me defender. O cara vai se afastar, eu preciso me aproximar. São questões que são lógicas. O convergente é quando você não está em dúvida sobre qual decisão você tomar, certo? Já o divergente é quando há várias soluções possíveis. Geralmente acontece em situações novas, né? E está muito ligado à criatividade do atleta. Por exemplo, você está numa situação de luta que nunca aconteceu com você. E aí você pensa, meu Deus, o que é que eu tenho que fazer aqui? O que é que eu tenho que... Como é que eu vou executar uma resposta para isso aqui, para esse estímulo? E aí várias soluções são possíveis ali naquele momento e você não sabe qual decisão tomar. É isso que a gente chama de pensamento divergente. Tá certo? Vamos lá, vamos para o próximo. A inteligência. Inteligência, Marina, ela define como a capacidade que a gente tem, capacidade mental, de raciocinar, planejar, resolver problemas, pensar de maneira abstrata, pensando de maneira abstrata, né? O que é isso? É você pensar sem executar. Abstrato é isso, é quando você consegue imaginar na sua cabeça a solução, a tomada de decisão e tal, a determinado estímulo, certo? E existem 3 tipos de habilidades mentais dentro da nossa inteligência. Acho que eu estava falando, não sei se estava falando de inteligência, acho que sim. Mas vamos lá. Dentro da nossa inteligência, que são elas? As habilidades analítica, criativa e prática. O que são elas, cada uma? Analítica é quando a gente analisa a situação, né? Tipo, a gente recebeu o estímulo e a gente começa a analisar uma resposta para aquele estímulo, certo? A gente vai pensar qual seria a melhor estratégia para resolver aquele estímulo. A segunda delas é a capacidade criativa. É quando a gente consegue pensar, se deparar com uma situação nova, e ela está ligada sempre a situações novas, e a gente se usa, né, do conhecimento que a gente tem, que o conhecimento que a gente tem é aquela memória de longo prazo, né, para tentar sair daquela situação. A gente pensa, mas a memória de longo prazo ela está ligada diretamente a uma coisa que aconteceu. E a gente guardou aquela informação. Está. Só que sempre que a gente vai tomar uma decisão na vida, independente de ser uma coisa que aconteceu ou não, a gente vai recorrer a essa memória de longo prazo. Certo? E a prática, o que é isso? É quando a resposta que você planejou, ela não resolveu o problema, e aí você precisa se adaptar àquela situação nova, aquele problema que aconteceu, e aí você vai ter que precisar se adaptar àquilo ali, certo? São essas 3 capacidades. E por último, o nosso processo último, que é o de tomada de decisão, para a gente terminar a aula de hoje, que é o processo de selecionar uma resposta. Tipo, a gente passou por todos aqueles processos, a gente percebeu a situação, a gente, através da atenção que a gente distribuiu, a gente pensou, usou nossa inteligência, recorreu à nossa memória, e, por fim, é o nosso processo de tomada de decisão. O que é isso? É quando você passou por todos esses processos cognitivos, né? E você selecionou, de fato, uma resposta a várias possíveis. Você sabe que se você executar tal resposta, certo? Se você executar as suas respostas, assim, você vai... Vamos lá, deixa eu falar de novo. Dentro de todos os processos cognitivos, apareceram para você várias situações. Então, por exemplo, você teve um estímulo externo, aí você planejou na sua cabeça, você percebeu, definiu a atenção, foi lá na memória de longo prazo, pensou, usou sua inteligência para pensar, e aí você tem 1, 2, 3, 4, 5 respostas possíveis na sua cabeça.
Só que a tomada de decisão é quando você elimina 1, a 2, a 3, a 4 e só sobra a 5. Ou então só sobra a 3, ou só sobra a 1, ou só sobra a 2, ou só sobra a 4. A tomada de decisão é quando você, de fato, seleciona uma única resposta àquele estímulo que você recebeu, certo? E no esporte, a tomada de decisão sempre vai, ou pelo menos geralmente vai, efetuar numa ação motora e sempre está relacionada ao contexto da situação. Por quê? Por que que no esporte é assim? Porque você está jogando, você está lutando, e aí dentro de cada estímulo, dentro de cada estímulo externo que você recebeu, você precisa executar uma ação motora. Ok? Pessoal, ficou claro os 7 processos cognitivos que eu trouxe? Vocês estão com dúvida em algum deles? Alguém tem alguma dúvida? Está todo mundo de boa? Pronto, a gente está chegando às 10 horas, é o nosso horário limite da aula. Não tem atividade assíncrona essa semana, tá bom? Porque nem sempre eu vou passar, porque a gente vai tirar essas atividades assíncronas agora eu me peguei no português. Mas sincronizadamente, né, nas aulas práticas. Então, nem sempre, toda semana vai ter uma situação assíncrona. Vou colocar aí futebol também. Pronto, coloco sim. E aí a gente tira nas aulas práticas, tá bom? Para quem for de futebol, não sei se tem alguém aqui que é de futebol até amanhã. Quem não for, até semana que vem. Tá certo, pessoal? Um abraço para vocês. Estou interrompendo aqui a gravação.